Fala comigo, começando mais um DNA Cast. Agora estamos devidamente batizados, porque no começo o nome ainda estava em xeque, mas DNA Cast vingou. Então estamos começando mais um capítulo. Já aproveita, dá aquele like, aquele joinha, compartilha, comenta, que hoje teremos lendas de Novo Hamburgo. Aliás, só tem lenda aqui ultimamente, né? Tem só figuraça. Ao meu lado, Márcio Martins. E aí, Márcio? Vamos conversar com esse povo junto? Vamos lá. Vamos nessa? Então, para começar, a gente tem que falar, porque essa é a minha área, jornalismo. Eu tô aqui com um cara que faz um jornalismo independente, mas que tem altíssima audiência, de altíssima qualidade, e no ato, porque a televisão ela é engessada e ele não, ele tá no lugar, já posta, o negócio é real time. É isso? Estou com o Dudu News. A vida real como ela é. Olha. Transmitida diariamente nos nossos canais. E acompanhado hoje pro Bruno Schutz. Isso aí. Bom? Seguimos nessa trajetória, nessa luta. Uma boa noite a todos. Juntamos esse casamento, Dudu, no início do mês, né, cara? Deu match. Deu match. Casamento deu match aí, viu? Dudu, te chamo de Dudu na rua ou Dudu News? Pra começar. Dudu News, primeiramente, é um prazer estar contigo. É uma honra. Por favor, é uma súplica que eu, como repórter de Novo Hamburgo, faço. Continue em Novo Hamburgo. Oh. Tu é um cara que pra gente já admirou e eu gostei que tu fez uma coisa que repórter faz. Repórter não espera o avião, a primeira classe para vir fazer notícia. Ele pega a carreta, ele pega até charrete, se for o caso. É isso. Então, isso demonstra a tua importância já para o jornalismo de Novo Hamburgo. Tu decidiu vir de São Paulo até a nossa terra, até a nossa cidade, que também é tua agora. Pode chamar de nossa. 2 dias de caminhão, porque né? tu pegaste uma carreta para chegar até aqui. Isso é jornalismo. É isso que os repórteres têm que aprender. E eu aprendo muito contigo, tá? Eu aprendo, desde que me falaram do seu nome, eu fui na internet caçar quem era Dudu News. Falei, cara, que vocação. Porque tem que ter vocação, cara, para não ficar inventando moda, colocando mais tinta na notícia do que ela precisa. É o fato como ele era. Cara, e vou falar, 19 aninhos na flor da idade. Na flor da idade. E não para. E a gente vai ver essa cena durante todo o podcast, ó. Recebendo notícias e já apurando. O homem não Mas dorme, eu quero dizer cara. assim de verdade. Eu quero dizer uma coisa pra ti. Eu tive na minha vida a oportunidade, isso até me deixa emocionado, de ter um grande conselheiro jornalístico. Um dos maiores repórteres, o maior repórter da história de Novo Hamburgo, que faleceu recentemente, o Aurélio Decker. Né? E o Lelo, mesmo com as suas loucuras de vida, ele me ensinou muito. E uma coisa que ele me ensinou é que para ser repórter não há tempo, não há data e também não há certeza. Mas há uma coisa, a verdade. E para ser repórter também não precisa ser jornalista. Mas para ser jornalista você pode optar por não ser repórter. Repórter é uma classe exclusiva. Mas ela não é uma classe exclusiva de seleta. Ela é uma classe exclusiva porque Deus deu dom para poucas pessoas serem repórteres de verdade. Porque o jornalista, ele pode optar por diversas 1001 opções que a vida lhe dá para exercer o seu ofício de trabalho. Pode trabalhar numa redação, ele pode trabalhar na produção, pode trabalhar como chefe de redação, pode trabalhar como publicitário, pode trabalhar como assessoria de imprensa. Verdade. Agora o repórter não tem opção. O repórter, ele sai de São Paulo, de carreta, para chegar em Novo Hamburgo para fazer notícia. Essa é a verdadeira essência de um repórter. E tu não sabe a alegria que eu sinto quando eu sento na tua frente, e agora eu vou falar um pouco do Márcio, mas quando eu sento na tua frente sabendo que tu fizeste isso para vir até aqui. Isso para mim é uma coisa fenomenal. Isso é a reportagem na essência, verdadeira, nua e crua. Que é o que você faz, né? Porque a gente tenta fazer. Porque você está fazendo coisas muito, como eu falei, brincando, real time, mas é isso mesmo. Você anda pela cidade, como que você distribui esse roteiro? Tipo, você sai na rua e fala, Deus, eis-me aqui, me manda para as notícias. Ou você apura em casa, é uma coisa mais coordenada, como que é esse feeling? Bom, vamos lá. Um pouco de cada, né, Dudu? É um pouco de cada. Com o passar do tempo, a gente aprende a ter uma gestão. Né? Como existe uma gestão, Márcio Martins, de caixa,
Como existe uma gestão de fluxo, como existe uma gestão de carros, também existe uma gestão jornalística de reportagem. Então, a gente costuma, né, diariamente fazer a seleção das nossas pautas para amanhã. Né? Nós entendemos, e nós sabemos, isso é uma ordem, uma premissa, que o amanhã pode mudar em 20 minutos. Então, nós entendemos que as pautas que nós falamos ontem às 11 horas, às 6 da manhã podem ser outras. Isso é essencial para um repórter, né? Porque o repórter que ele se adequa a caminhar todos os dias na rua às 7 da manhã, ele tem que ter uma certeza na vida dele, que ele talvez amanhã não caminhe às 7 horas da manhã na rua, porque ele tenha que estar fazendo uma notícia que seja a notícia da vida dele, inclusive. Então, isso é assim que a gente se organiza. Nós deixamos todo o show organizado para que o Roberto Carlos entre. Mas talvez 10 minutos antes do show a gente tenha que convocar o Skank. É mais ou menos isso. Muito bom. Pode falar. Eu ia perguntar, na verdade, Dudu, que o Dudu representa para nós, só escutar ele parece que se enganou um personagem de 200 anos. É um ancião, né? É um sabedoria ancião. Do Aí meio. você chega aqui e tem um cara novo de 19 anos. Da onde vem essa inspiração toda, Dudu? Sabe que eu acho que a vida, sabe, assim, Márcio, como tu é um cara que eu vou agora abrir aqui falar um pouco de ti, né? Márcio é um cara tão iluminado, né? E eu acho que lá em 99, que nós estamos falando de uma data de 99, 91, 2001, 81, eu acho que ele não imaginava o sucesso que ele iria ter em 2024. Só que não é um sucesso só de realização pessoal e profissional. É um sucesso que hoje abraçou milhares de pessoas. Aqui onde nós estamos. O que seria da cidade de Novo Hamburgo? O que seria da região do Vale dos Sinos? O que seria da catástrofe sem o Márcio? Sem o centro de distribuição? Sem essas pessoas e sem essa pessoa que veio até aqui e numa manhã fria de segunda-feira, uma pessoa me liga e diz: o Pablo Marçal está chegando na rua para abrir um CD com o Márcio da Voa Internet. Voei para lá. Aproveitou o nome da voa e voou, né? Voei para lá. Literalmente voei para lá. E cheguei lá, pousei. Quando eu pousei, eu vi que esses caras estavam voando para ajudar muita gente. Literalmente eles estavam voando. Eles queriam fazer uma coisa que Novo Hamburgo não conseguia fazer. Aí eu não sei se é por falta de vontade da prefeitura, se é um problema da gestão, se é um problema da prefeita, se é um problema do secretário A ou B ou C. Não sei. Sei que a prefeitura de Novo Hamburgo não fez. Mas o Márcio e a turma do Pablo Marçal fizeram. Colossal esse projeto, né? Colossal. Colossal. Eu sou repórter, sou jornalista e sou proprietário de um jornal. Mas se eu sou prefeito de Novo Hamburgo, eu venho aqui. Eu, como prefeito, eu acho que eu não ofereceria nada para ti, porque eu acho que não é do enfoque político. Eu acho que é um absurdo quando um político chega no lugar. O que eu te devo pelo que tu fez? Mas eu daria um abraço e diria gratidão eterna pelo que tu fez, pela cidade que eu administro. Porque o que vocês fizeram aqui demonstra a tua caminhada, a tua trilogia de vida, a tua trilha sonora da vida, que é a busca pelo sucesso com muito trabalho. E vocês trabalharam aqui para ajudar pessoas que perderam sua casa, perderam seu alimento, perderam toda a sua história de vida em um dia. E fazendo um parênteses, Dudu, um sucesso tão grande que eles tiveram que trocar de CD por um CD 3 vezes maior que o anterior, né? Exatamente. Então, assim... Em pouquíssimo tempo, né? Na verdade, foram 3, né? Porque começou na sede da Voa, né? é o Meus terceiro. Esse aqui é o funcionários terceiro, devem lembrar, então. Esse é o terceiro, né? A primeira noite foi lá, a primeira carga foi lá, né? Uau. Então, não tem como ter dimensão para dizer para o Márcio. E agora, para responder a tua... Repete a colocação. Me esqueci. Na verdade, se a gente não olhasse para ti e só escutar, tu parece encarnou um personagem de 200 anos, pelo conhecimento, pela propriedade que tu fala, de fatos da região, tu representa... A famosa eloquência. Eloquência, isso. Um rapaz eloquente. Parece um cara de 200 anos atrás, parece que encarnou agora, aí eu chego aqui, é um rapaz nos nossos daqui, 19 anos, idade do meu filho. É que eu acho que a gente tem que ter duas coisas muito
na vida da gente. Primeiro, fé na vida. Né? O repórter que ele não tem fé na vida, ele também pode pensar em ser alguma coisa que não necessite muito do poder de esperança dele. Eu vou falar que na meio tradicional, repórter perde muito fé na vida. Quem está na mídia tradicional, quem não tem essa vocação, porque você vê coisas tristes e você não pode reportar da forma que você gostaria e vai desanimando na carreira. Você vem desse meio tradicional, você sabe, mas segue que esse parênteses queria fazer. Repórter não pode perder o fé na vida. Repórter, a pessoa como essência, ela não pode perder a fé na vida. Tem uma música uma vez que eu recebi do Erasmo Carlos, chama Sementes do Amanhã. Ela diz o seguinte: ontem um menino que brincava me falou: hoje você é a semente do amanhã. Para não ter tempo, que esse tempo vai passar. Nunca se desespere, nunca pare de sonhar. Nunca se esqueça, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do céu brilhar no sol do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos juntos, nós podemos mais. E vamos lá fazer o que será. E eu vou fazer uma versão dessa música. Eu quero ouvir essa música com calma. Então, é linda essa música. E eu acho que essa é a primeira coisa que uma pessoa, mas um repórter que trabalha com pessoas não pode perder: a fé na vida. E a outra, vou dizer 3 coisas. A segunda é o poder do aprendizado. Quando, Bruno, a gente encara as realidades da vida, Bruninho, a gente vê muita mazela. A gente vê muitos teatros se desconstruindo. Teatros de pessoas que falam, mas que não convivem com a realidade. Então o repórter convive com a realidade. Com todas as realidades. E a gente aprende muito com essas realidades. A gente aprende a sentir uma dor de revolta. E aí que vem o terceiro princípio, a verdade. Porque quando a gente tem o poder de falar a verdade do que a gente está enxergando, o poder da revolta, o poder da crítica, ou até mesmo o poder da esperança de abrir um sorriso, de chegar no CD do Pablo Marçal e ver que sim, se a prefeitura, se o governo, seja lá o que for, não faz, tem gente que faz. E o repórter, ele pode transformar a vida daquela dor ou daquela alegria, transmitindo a verdade. Então, são 3 princípios fundamentais. O primeiro é a fé na vida, porque a gente aprende no jornalismo que o nosso maior princípio sempre vai ser a vida. Uma pessoa um dia me perguntou: pá, Dudu, mas no teu negócio lá, o homem que matou a mulher também tem o crime e tal. Por que isso? Porque o dia que o repórter perder a revolta, que é a maior revolta que para mim existe, que é a vida, o dia que o repórter perder a esperança e o poder de crítica, de deixar uma vida sendo perdida como se nada tivesse acontecendo, ele também pode desistir da carreira. Ele deixa de ser repórter. Não, e a coisa mais delicada hoje, porque hoje você entrou no meio de reportagens numa era digital, numa era que você pode acompanhar na hora o sucesso ou não daquela sua matéria, daquele seu post. Como Dudu, você manter a verdade, que você falou que é esse terceiro pilar, manter a verdade sem pensar em aumentar, colocar uma lente de aumento por cliques? Fala assim, eu posso pesar nessa história, vai ser forçado, mas vai vender mais. Porque quem faz isso é o chefe da redação de uma emissora, que pede isso pra você. Só que você não precisa de ninguém pedir, você vai ser o seu filtro do que você vai dizer. Como você fala assim, não, eu vou por aqui para respeitar essa história e não expor ela além do necessário. Você tem que escolher isso na hora que você está captando. Como que é essa verdade no meio do mundo que te pede likes e curtidas e seguidores? É louco isso. Eu acho que tem uma coisa chamada lei. Fala também depois, Bruno, sobre essa visão. Eu sou a favor da lei, sou a favor da hierarquia e sou a favor da meritocracia. Porque a lei nos ordena, a hierarquia nos rege e a meritocracia nos faz lutar. Mas a internet é uma terra sem lei. Então, é uma lei interna sua. Para quem quer trabalhar sem lei, eu não trabalho sem lei, eu trabalho com a lei. É isso.
Se eu descubro que um vereador de X cidade tá indo em tal lugar e e pegando os canos da prefeitura e fazendo a obra, tô um pouco me lixando pelo que o vereador vai achar. Vai ser publicado, ele está agindo contra a lei. Ele está errando. E se eu não publicar, eu vou dar o exemplo de que ele ainda está certo. Porque eu sei. E eu não vou publicar, porque ele é meu amigo. Não, porque coitado, ele estava precisando. O repórter é um pouco de justiceiro também, então. Ele é justiceiro, mas ele é justiceiro pela lei que existe. Claro. Ele não é justiceiro por uma coisa que ele acha. E aí que está o grande erro de muitos jornalistas, né? Que às vezes botam seus próprios interesses acima de um fato, acima de uma informação. Talvez a informação que esse jornalista, que esse repórter quer transmitir é verdadeira. Mas ele está botando o interesse, porque ele gosta de tal pessoa, que essa pessoa segue tal ideologia, que segue tal premissa. Não, o repórter ele tem que ser sem julgamento ideológico ou partidário, mas ele tem que seguir a lei. Ele tem que ser fiel à lei. Fiel à lei. Fiel à lei. Ele tem que entender que ele precisa buscar e clamar por justiça. Para que, por exemplo, vamos lá, essa cobertura toda aí de catástrofe, né? A gente também teve o nosso poder crítico. Talvez as pessoas não entendiam muito, mas o poder crítico de mostrar a realidade sem ser mais duro, às vezes é muito mais forte e eficiente do que tu pegar e abrir um vídeo e olha, mas é uma vergonha isso aí. Bruno, Exatamente, conta o que nós fizemos aí nessa cobertura toda. Onde é que nós andamos, onde é que nós fomos, com quem nós nos metemos, né? Tudo que nós fizemos. Fala aí, Bruno, essas aventuras que você... Aventuras forçadas. Ninguém queria estar nessas aventuras, mas o repórter tem que estar. A gente mostrou a realidade ao vivo. E uma das realidades que nós mostramos, eu começo citando o exemplo que semana passada, na terça-feira, nós estávamos meio que fazendo um plantão, né, Dudu? Acompanhando a chegada da primeira bomba lá no DIC da Santa Afonso. Essa primeira bomba, eu digo, de São Leopoldo, onde nós chegamos no DIC por volta das 8 horas da noite e nós saímos de lá, Dudu, 2 da manhã, para no outro dia, 7 da manhã, já estar na rua de novo. Então, eu sempre digo que o trabalho como repórter, a gente pode estipular um horário para começar as pautas, mas a gente não tem horário para terminar. E isso que o Dudu vem falando é um compromisso que a gente firma com a verdade. E sempre é importante trazer o ponto e o contraponto, porque, principalmente nos últimos dias, o Dudu sabe muito mais do que eu, a gente vem recebendo inúmeros pedidos de pautas, de coberturas, mas antes da gente fazer um vídeo, a gente tem que comprovar o embasamento daquilo. Porque nesse momento que a gente vive, infelizmente, existe muito oportunismo político, muitas pessoas querem se aproveitar de tal situação. Então, antes da gente divulgar a informação, a gente preza pelo bom senso e também pela verdade. Então, é sempre importante a gente apurar aquilo que a gente está falando, para trazer a informação de uma forma muito mais confiável e passando credibilidade no nosso trabalho, né? Muito bom. E uma coisa bem delicada nesse momento, queria saber do Dudu, porque já me perguntaram isso esses dias e eu fiquei, nossa, é verdade. A gente é obrigado, de certa forma, a manter um distanciamento emocional daquela coisa. Se você ficar toda hora chorando junto com a pessoa que está chorando, você não consegue nem se compor para dar uma notícia. Então as pessoas falam, como é que é? E eu acho que eu tenho um pouco esse filtro de me envolver, sentir a dor daquela pessoa, mas passar alguma coisa mais equilibrada para o telespectador. Como que é? Na hora que tá pegando, você fala assim, cara, eu não posso desmontar com essa pessoa, eu tenho que fazer o meu papel, separar o ser humano, o emocional e o profissional para poder integralmente passar uma notícia de uma forma robusta e não uma forma emocionada e passional, que às vezes você pode ir para um lado errado, vamos dizer assim. Eu penso o seguinte, você vai conversar com alguém, 95% das coisas se resolvem no diálogo ou no desespero? No diálogo. Sempre. Como é que tu vai passar uma informação para 200 mil pessoas chorando? O que essa pessoa vai entender da informação? Nada. Ela vai sair pro pai dela, ou pro irmão dela, ou para quem está do lado dela assistindo no celular e vai dizer, tu viu que o Dudu tá chorando? E é difícil, coisa, às vezes, não né? chorar, né, Dudu? Que coisa, é difícil. É difícil. Não que repórter não possa Não, claro que não. bater uma emoção maior em algum ponto, mas a gente tem que manter você faz Sim. uma reportagem chorando a reportagem inteira. O destaque da reportagem não vai ser a história da pessoa, vai ser você chorando.
Você não vai conseguir contar nada do que a pessoa te contou, do que ela está te contando, porque você está chorando, porque você está emotivo, ou porque você está esbravejando. O destaque vai ser o repórter, o destaque da reportagem não pode ser o repórter, tem que ser a reportagem. Tem que ser o que ele está contando. As pessoas podem dizer, pô, o Dudu está onde a notícia está, verdade. Agora, eu quero que as pessoas digam, isso me orgulha, né? Pô, Dudu, eu vi que estava na casa de bomba, vi que estava falando isso. A notícia se espalhe, não o Dudu apenas. Exatamente. A notícia. É isso que tem que se espalhar, a notícia. Né? Então, o desespero, a emoção, quando ela bate numa reportagem, o repórter tem que aprender a se conter. Tem que, da mesma forma que ele perde o medo, da mesma forma que uma pessoa perde o medo de dormir no escuro ou de andar de avião, o repórter tem que perder o medo de não se perder ao dar uma informação, ou ao dar várias informações, ou ao dar a informação da sua vida. Isso eu trago um exemplo também, Dudu, que nós pudemos acompanhar cerca de 2 semanas atrás, numa notícia que, infelizmente, ela é muito triste, mas que ela acaba sendo um tanto quanto normal no período que a gente vive. Em que nós fomos chamados ao posto da PRF, na BR-116, para noticiar que eles encontraram o corpo de um senhor. E ao chegar lá, a gente vê o corpo sendo recolhido, a gente vê o filho desse senhor que foi lá reconhecer o corpo. Então, antes de dar a notícia, a gente acaba vivenciando muita coisa que, se tu absorve essa energia, o sentimento do momento, tu não consegue, às vezes, nem encontrar as melhores palavras para noticiar o que está acontecendo, né, Dudu? Exatamente. E tem que ter toda uma regimentação, né? As pessoas têm muito meu bordão, né? Alô, amigos! Passa na rua, grita, alô, amigos! Alô, amigos! Que é verdade, é o bordão. Alô, amigos! Muito alô, bom. amigos! Boa tarde! Então, numa notícia como essa, não tem alô, amigos. Não tem boa tarde. Exato. Olha, nós estamos aqui para informar. É isso. É uma coisa sucinta e simples. Direto. É padrão. Aí você tem que ter um padrão. Sim. Né? Quando tu vai contar uma história bonita, tu tem um padrão de contar ela da melhor forma possível. Podemos florear, né? Podemos florear. E é muito mais fácil contar coisa boa. Muito mais. Fala pra mim, você vivendo esse meio desse turbilhão que aconteceu essas semanas, a gente sabe que tem gente que faz vídeo e reclama dos processos das coisas. Em todos os lugares sempre vai ter pessoas reclamando, pessoas que remam contra. Qual a importância de você ter uma mídia livre, como o Dudu News, para o empresário que está querendo ajudar, que está querendo fazer as suas doações, para poder esclarecer as coisas? Porque a internet, as pessoas falam o que elas querem. E às vezes a mídia não está muito do lado do empresário, elas querem a polêmica. Como que é ter pessoas como este cidadão em Novo Hamburgo para poder dialogar diretamente com o repórter, explicar as coisas que chegam na internet e poder explicar exatamente os fatos? Eu fiquei muito feliz que não tinha notícia de que ele desligou de um grande grupo regional aí da cidade de comunicação e seguiu carreira solo justamente para ser independente. Isso traz, para nós somos empresários, a gente não quer saber da ponta lá, que realmente a pessoa está sentindo a dor, né? Então, naquele momento de desespero, ela pode falar qualquer coisa, né? Porque é a expressão dela. Ela está na alma dela, está expressando. Mas ter um jornalismo independente é fundamental, porque para nos validar se aquilo que a gente está se movendo para fazer está dando certo ou não. E para corrigir. Às vezes eu uso a notícia do Dudu para... Opa, se está acontecendo isso lá na ponta, já vamos trocar o lema para cá. Ó. Isso é um influencer de verdade, está influenciando nos processos das coisas. Isso é influenciar. Não fazer a pessoa comprar coisinha. Não vou dizer o que, nem quem, nem como. Mas tem uma pessoa que me ligou para arrumar polêmica aqui no centro de distribuição aqui. Normal, vai acontecer. Não para implantar a polêmica. A pessoa ficou... Tá aberto desde quando o centro? Dia 4. Dia 4, mas dia 29. Então tá aberto há 25 dias. A pessoa me ligou há mais ou menos uma semana. Durante 14 dias que ela veio aqui, ela não me ligou para me dizer, espetacular o trabalho. Agora, quando ela não gostou de alguma coisa, ela arrumou uma confusão por causa disso, ela ligou e... Outra, se tu não fizer uma notícia, tu perdeu o senso, porque não sei... É assim... Calma lá, apura antes, né? Não é uma questão de apurar, sabe? Não pode estar falando da boca para fora. Tem pessoas que acham que o nosso trabalho é destruir. Não é destruir. É construir. Talvez a gente construa com uma crítica incisiva. Talvez, é verdade. Mas a gente nunca quer destruir, a gente sempre quer construir, a gente sempre está pensando bem da comunidade. Aí tu vai fazer uma notícia de uma história bem mal contada.
que começou numa coisa e terminou em outra que tu nem imagina o que é de verdade. Onde a pessoa ainda está querendo te contar uma coisa, mas ela está omitindo fatos. E aí você vai destruir um trabalho. Dudu sente cheiro de mentira? O Sim. repórter tem cheiro a mentira? Sente. O Pablo fala que Sabe qual sente é o cheiro do da coração mentira? das pessoas. É o coração. Eu tenho um segredo. Conta. Conta o segredo. Até eu quero Jornalistas saber do esse Brasil, segredo, Dudu. como diria Roberto Avalone, parem as máquinas. Você senta na frente da pessoa e manda... Ela quer contar uma coisa pra ti. É. Conta a história. Você escuta. Bem. Você troca de assunto. Passa 10 minutos e você fala, eu não entendi, mas me conta de novo. Se a pessoa mudar a versão, ela tá mentindo. Você faz isso. Ela pode mudar a palavra, mas a versão não, claro. É uma técnica. Que técnica, essa aí, ó. É boa. Outra coisa que Essa é boa. impede mentiras. Mas tu tem prova do que tá falando? Não, eu tô falando. Não. Tô falando uma coisa muito grave. Tu tem provas? Não tem. Dá a mão, Márcio. A porta é a serventia da casa. Eu não trabalho sem prova. Se tu tem uma câmera de segurança, se tu tem um áudio, se tu tem um telefonema, se tu tem uma mensagem, se tu tem uma carta, se tu tem print. se tu tem um quadro, aqueles do FBI, mostrando ponto a ponto, me mostra. Agora, se tu tá querendo me contar uma história aqui e que eu encare a história sem nem saber como a história começou, ou nem ter uma imagem, uma documentação dela, esquece, querido. Pode procurar outro repórter. Esse aqui não vai encarar mais. Já aconteceu? Quer um exemplo? Teve um caso em São Leopoldo aí dizendo que veio uma defesa civil, não sei de qual cidade, e um cara gravou um vídeo de uma o Du Cruz aqui, que olhou o Dudu microfone. Grande fera, hein? Beijo pra esse cara. Depois ele aparece aqui, né? Inclusive, imagens hoje, técnica de Du Cruz e Lucas Costa. Nossa dupla sensacional. 3 câmeras aqui. Bastidor, estrutura aqui do podcast tá Celestino top. Valenzuela Top, diria top. que lance. A gente repete. Diga E aí aconteceu que uma pessoa filmou uma imagem de uma pessoa que seria da Defesa Civil. Essa pessoa estava chutando a cidade. Pô, não sei o que, a vergonha. Tá mandando eu ir embora, não sei o quê. É claro que a gente não pode acreditar numa informação de uma prefeitura. 100%, porque a prefeitura pode estar usando do interesse dela. A prefeitura, o poder público como um todo. Pode estar dizendo, olha, nós não fizemos isso, mas nós fizemos. Nós não queremos contar que nós fizemos, porque senão vai acabar com a gente. É. Agora, a maior vergonha é quando um jornal publica a notícia. O cara publicou a notícia, o repórter lá. Defesa Civil de tal cidade diz que foi impedida de trabalhar em tal cidade da região. E a Defesa Civil da tal cidade emite uma nota. Isso é mentira, a gente nunca disse isso, essa pessoa nem da nossa equipe é. Essa pessoa nem da nossa equipe é, não surgiu. Então, é isso. Mentiram para ele. E ele publicou. Só que isso acabou com toda a credibilidade dele. Então, para acabar com a credibilidade de um repórter, de um jornal é difícil. De um grande grupo, porque os grandes grupos têm seus interesses, seus enroscos, e eu não prefiro nem comentar isso. Mas, de um jornal independente, por exemplo, é um toque. Que é a tua cara, é o teu rosto, é a tua história que tu construiu. E para acabar com essa tua história, é um segundo. É rápido. Você vive numa linha tênue, você anda no fio da navalha, se equilibrando para não cair para lá, para cá, porque qualquer lado que você cair, você vai cair e vai ser difícil de se reerguer. Você acha isso? Por aí. Acho que a gente tem que ter um senso de verdade muito grande. Mas quando comprar briga pela verdade, não volta atrás. Vai até o fim. Se tu voltar mesmo, bem caipira, assim. Voltar, Posicionado. aí tu tá condenado a perder ainda mais tua credibilidade, porque tu comprou a briga, aí tu vai voltar atrás. Por quê? Quem mandou tu voltar atrás? As pessoas vão começar aqui, mas peraí, tu foi comprar pra voltar atrás? Mas se um dia você passar pelo seu crivo algo e você ver que eu publiquei, mas não era por aí, você vai. O que você faria? Você errou. Errar é humano. Boa. Você pode errar como repórter. Você pode publicar uma notícia e talvez não se confirme. Pode publicar desculpa também. Ah, um acidente já aconteceu. A famosa errata. Errata. Um acidente era entre 2 veículos e nós publicamos, foram 4. Porque a informação inicial era de 4 veículos. Incêndio era numa fábrica e foi na do lado. Então, você vai dizer, olha, nós temos que fazer uma correção. Nós informamos uma coisa, mas a informação se modificou. Mas não é uma correção moral, é uma correção... plausível do momento. Exato. É uma correção plausível do momento. Agora,
muita gente vai vir pra cima de ti tentando descredibilizar por esse pequeno erro. É um cara em Novo Hamburgo, nessa história, que ele botou, não sei o quê, porque me perguntaram quantos carros. Eu falei que foram 2, e daí toda a cidade leu no outro jornal que foram 4. Viu como tem que me ler? Porque eu dizia que foram 2. Só que tem um detalhe nessa história. É oportunista, mas tem um detalhe nessa história. Quando ele botar que foram 4 carros e eu botar que foi 2, e eu acertar, isso não é uma guerra entre acertos e derrotas, eu não vou publicar que ele errou. Não tem porque eu que ser. entendo que é da vida isso acontecer. Perfeito. Então, Dudu parte e muito Bruno. da humildade também. Humildade, é um princípio também. Ó, a gente tá indo pra reta final do programa. Eu queria Mas já, fazer passou rapidão? Rapidão, vocês falam Nossa. que a gente... Vou falar, eu nunca tive aula com alguém de 19 anos, mas tive aulas agora desse... Qual é a sua idade? Eu tenho 25. Ou seja, os dois estão nessa faixa de teen. Não, brincadeira. Mas 19, 25 anos. Você imagina Tinha a bebida? Tu já bebeu o Tim do Gaúcho? Não. Eu tinha Sprite gaúcha. É mesmo? É bom. E isso não é propaganda, não estamos recebendo por isso. T-E-N, Tim. Tim. Exato. Como você também agora, nós já estamos sendo pagos por esse pacote comprar que não tem Mata problema. a sede de verdade. É diz bebida a propaganda. gaúcha que a gente apoia. Mata a sede de verdade. Mata a sede de verdade. Tim, exatamente. Muito bom. E não era a companhia que é minha concorrente, Tim, não. Exatamente. Tim. É Tim, não é Tim, é Tim. Então, ó, pra gente começar nossa despedida aqui, uma pergunta, uma bate-bola pros dois aqui, ó. Show. Qual foi a notícia mais bizarra, coisa mais revoltante que vocês viram nesse processo pós-enchente? Que você falou, foi doído de engolir que uma pessoa fez isso nesse processo. Uma notícia cada um, assim, que foi a primeira que veio no coração, assim. Eu digo dos relatos que a gente recebeu, inúmeros relatos de pessoas desviando doações. Sejam doações em cesta básica, em dinheiro. E eu acho que a pessoa que faz isso, ela tá morta por dentro. Perfeito. Dudu? Uma foi publicada e a outra não. A primeira é da agressão que nós sofremos um assessor de imprensa de uma prefeitura da região. Agressão física. Verbal. Verbal. Aham. Verbal, Explícita. porque ele não concordou com uma notícia. Que todos ouviram. Eu posso na aproveitar ocasião. aqui o espaço, e se ele estiver me assistindo, eu quero dizer, eu estou pouco me lixando para o que tu acha ou para o que tu deixa de achar. Eu vou te dizer isso pessoalmente ainda, mas talvez tu assista antes. E eu vou dizer isso pessoalmente para ti, porque tu sabe que tu falaste isso. Eu estou pouco me lixando. Vocês não vão ensinar um repórter a ser repórter de vocês. Comigo não, e nem com o Bruno, e nem com ninguém na nossa empresa. Tá dado o recado. A pessoa sabe o que ela fez e como ela praticou e a vergonha que ela passou em público. Em público. Em público. Eu tô pouco me lixando porque essa pessoa disse, mas eu tava com vontade um dia de dar esse recado. Boa. Mas a notícia que mais me revoltou, que mais me deixou irritado, foi de pessoas da Defesa Civil, de Eldorado do Sul. Uma pena que tem uma lei que lugar proíbe... devastado, né? Horrível, horrível, destruído. As pessoas estavam dentro do centro de distribuição do Otélio Drebs, que é dono da Lebes. As pessoas estavam morando lá porque elas não tinham nem como sair da cidade. E era um resgate. O governo demorou para mandar helicóptero, era um resgate a cada minuto. E, enquanto isso, pessoas estavam desviando. Eu queria saber o nome, sabe? O nome e a foto. Desviando o quê? Pena que o Ministério Público não mandou isso para a imprensa, mas mandou o fato. Desviando doações para cunho eleitoreiro mirando as eleições de outubro. Oh, meu Deus do céu. Pessoas foram. Nojento. Pessoas que vestiam o colete laranja, não desse aqui. Aham. Porque se elas vestissem isso aqui, Esse login confia. elas nem seriam punidas por fazer isso, E elas esse nunca fariam. cunho Eu acho que elas recebem algum sinal que, se elas pensarem em fazer isso, elas já dispensam na hora. E esse cunho eleitoreiro em ano de eleição, a gente tá vendo bastante, né, Dudu? Muito. Então, assim, quando eu recebi a informação que esses 9 servidores de Eldorado Sul, que estavam servindo a Defesa Civil, foram afastados, que eles estavam desviando doações. Bizarro, né? Quem manda? Quem comanda? Quem Não, diz o sim. que faz? Quem orienta? E uma para finalizar, e depois vocês deixam um recado pro telespectador, pros três. Eu venho com o número na cabeça, até falei com o Herbert também.
a minha sensação nas ruas que eu tenho é que 80% da população é excelente, é gente boa, é gente que faz. 20 faz cagada, 20 faz besteira, mas faz um barulho e tem um destaque muito grande, porque eles fazem muito mal. É pouca gente que faz muito mal. Quanto você acha que vocês três, quanto você acha que é a porcentagem de gente que tá se ajudando e de gente que tá fazendo mal pro povo aqui do Sul? Você sabe que na previsão, na distribuição, a gente contou 20% que seria... Não iria até o destino final. A gente considerou essa quebra. 20% 20% não vão da chegar margem. lá. É a margem que a gente deixou para não criar uma burocracia para que as pessoas que realmente precisassem E tem que contar com essa chegassem em margem. tempo. Então esse número no meu coração faz sentido. Infelizmente, sim. Você acha que 20% da população Tu tem um- é ruim? Tem sido ruim? Porque se Deus quiser, Deus pode regenerar o coração. Porque a gente não fez julgamento aqui, entendeu? Tu tem que A gente entender o pegou seguinte, pela necessidade. se Para tu poder tem- atender os 80%, essa parte do joio Esses vem 20 junto. vão fazer... O maior erro do poder público é que ele não trabalha com margem de erro. É. E se ele erra, ele não quer assumir o erro. Tá? Se tu tem uma editora de jornais, uma gráfica que imprime jornais, tu tem que entender que talvez não. Tu tem que ter uma certeza, tu tem que sentar com quem manda na tua empresa. Olha, 90% dos nossos jornais serão impressos com 32 páginas, 10% serão impressos com 28 porque vai dar problema. Então tu tem que trabalhar com essa margem. E a margem humana? Todos são humanos. Qual é a margem que você dá para pessoas que estão atrasando a vida do gaúcho agora? Mas e essa que é a questão. estão fazendo o gaúcho reconstruir seu Eu não vou assumir uma margem, mas quem erra não trabalha com uma margem de erro. Nem humana, nem logística, nada. Aqui, Existem pessoas criminosas. Eu separo disso. Mas quem erra nesse momento, talvez esteja na melhor das intenções, mas não trabalha com margem de erro. Isso aqui só deu certo porque tinha 20% que sabia que ia acontecer. Tinha 20% Até pra não considerando frustrar, que ia ter né? gente errando. Falcatruas. Não, Só que dentro desses falcatruas, aí eu vi gente falando, mas tem gente vendendo a cesta básica. Como é que tu vai saber? Como é que você vai Como é que tu vai controlar jogar isso, numa né? guerra se o Joãozinho da Silva tá vendendo a cesta básica para não sei quem? A pessoa tá na Será que ele não fila, precisa pagar? esticou Será que a ele não mão pra precisa? você, você vai Será falar, que ele não não, pegou você é o cara 5 que- para pegar 300 pila para pagar o plano de saúde do filho dele? Será que ele não pegou para pagar o remédio? Tu nunca vai saber de verdade. Mas o que tem que já tava saber contando, né? que Tava existem contando. pessoas erradas. Mas existem pessoas que erram na melhor das intenções porque elas não trabalham com margem de erro. Elas acreditam que tudo vai dar certo, que elas vão pegar, que elas São vão... desesperados, os que têm pouca fé e acham que tem que fazer coisas desse tipo. Eu vi uma história de um barqueiro que estava resgatando pessoas e ele falou que um homem... Olha, como que a gente vai julgar essa situação? Pegou uma faca Sim. e apontou para ele e falou, vai na tal rua que minha família tá lá, pelo amor de Deus, meus filhos e minha mulher. Imagina, Mas ameaçando, cara. porque ele viu que o cara Sim. tinha várias demandas e talvez não ia chegar lá. Aí você vai falar, esse cara é um cara ruim? Isso foi no sábado. Eu acho que não faria isso. É a hora do foi pago. desespero, né? Mas o cara fez isso. Então, assim, esse cara é um cara ruim? Ou um cara que tá defendendo a família dele? É louco esse julgamento. É É um tênue momento de pensamento. É desespero. um cenário de guerra. Louco, né? Mas assim, Dudu, Bruno, mensagens finais, se quiser falar diretamente com o público, deixar seu recado, colocar seu coração mais um pouquinho à nossa disposição pra gente encerrar o programa. Eu falei ali, ó, aquela hora que eu falei pro cidadão lá que me ofendeu publicamente Sim, lá. mas pode falar agora pra todos os cidadãos. Foi com o meu que tá guardado. E eu Sim. aproveitei o espaço. Bom, aqui é espaço de cura também. Vamos se curar. Mas eu acredito que essa bandeira aí ela é muito forte, né? Essa bandeira aí desse Rio Grande aí, desse povo aí é muito forte. Muito forte. Eu venho de uma família que a gente desde muito pequeno é incentivado a cultuar o Rio Grande, né? Eu já fui numa reunião pela manhã com um empresário que eu gosto muito, um cara muito querido, dono da Mix Atacadista, ele trabalha com cuia, fabrica cuia e bomba e erva, mate e bomba e mateira. Vamos providenciar para ele, né? Vamos. Não tenho nenhuma ainda. Vou Nunca... botar o nome dele para ele tomar chimarrão. Amém. E aí nós tava falando, gente, tá acabando o mundo, o povo tá lá dentro das suas casas limpando. Aí ele passa na rua lá para entregar uma doação, ele vê uma cuia dele, e daí ele, sem perceber, quer o chimarrão aí? O gaúcho é muito forte. O gaúcho não deixa de cultuar suas tradições nem na guerra. Nós somos guerrilheiros. Tinha até um programa no Rio Grande do Sul chamado Guerrilheiros da Notícia. Nós somos guerrilheiros.
Nós viemos da guerra, nós somos da guerra e nós vamos continuar lutando contra a guerra. Mas não é aqueles guerrilheiros lá, não, pô. Mas... É outro tipo de guerrilheiro. É outro tipo de guerrilheiro. É o guerreiro. Não. Guerrilheiro no sentido de guerrilhar pelo bem de uma nação. É isso. Pessoas que trabalham, né? Que estão lá no pior cenário tomando chimarrão. Por quê? Porque é uma tradição nossa, como é uma tradição nossa trabalhar e se reconstruir. Como é uma tradição nossa abrir as portas de um centro de distribuição porque não estava dando certo do jeito que estava. E ninguém nos perguntou, ninguém perguntou pro Márcio, vai cá, vamos abrir o centro de distribuição. Não, ele abriu porque ele quis. Isso é muito do gaúcho, sabe? Isso é muito. Tem essa bandeira aqui, essas cores, esse verde, esse vermelho, esse amarelo, esse brasão, essas palavras. Isso faz, sim, parte do dia a dia dos gaúchos. E eu tenho certeza que esses mesmos gaúchos que dividem o chimarrão na hora do caos, que abrem centro de distribuição porque eles não concordam do jeito que está, que esses gaúchos repórteres chatos que insistem, mas que eles compram uma briga em prol da comunidade, que essas pessoas que perderam tudo, mas estavam lá salvando animal, salvando pessoas dentro de barco, que essas pessoas que estavam lá chorando e sorrindo quando uma bomba foi ligada para escoar a água da casa delas, que essas mesmas pessoas vão reconstruir o Rio Grande com uma margem de erro. Com uma margem de erro. Mas com uma enorme, vantajosa e grandiosa margem de acerto. E o meu acerto é que o Rio Grande vai ser construído. Com certeza. É isso. Brunão! É isso que a gente preza, né, Dudu? Foi um momento muito importante para a gente ver a união do povo gaúcho. Eu comecei brincando desse meu casamento junto com o Dudu e agora eu falo particularmente de mim. Eu me apresentando até já no final do programa, eu sou jornalista e sou repórter da Rede Pampa. Mas uma das minhas maiores atribuições da Rede Pampa é fazer unidade móvel. Estou sempre na rua com a Rádio Grenal, com a Rádio 104, faço cobertura de eventos também. E essa figura aqui, Dudu, há quantos anos a gente se conhece? Uns 5, 6 já, né? É por aí. Nessa trajetória eu venho acompanhando o trabalho do Dudu, a gente conversava muito e pelo dia 2, 3 de maio, quando eu já não consegui ter o meu deslocamento pleno a Porto Alegre, devido às questões do Transurb, devido à impossibilidade de trafegar pela BR, quando começou todas as enchentes, eu encostei no Dudu e perguntei se ele precisava de ajuda, porque eu vejo que o Dudu, e agora eu tiro o chapéu para ti, Dudu, pelo tudo que tu está fazendo, principalmente na cobertura das enchentes, eu via que o Dudu estava sempre ao vivo, eu imaginei, esse cara não está dormindo. E eu fico pensando como é que eu poderia ajudar, porque eu vi que muitas pessoas estavam se perguntando como é que eu posso contribuir. Eu fiz algumas doações na FENAC no primeiro dia, e a partir do sábado, foi dia 4, né, Dudu? Eu fui pra rua com o Dudu, a gente começou a fazer cobertura, eu comecei a ajudar ele nessa cobertura. E hoje eu digo, e conversei com o Dudu na semana passada, eu sou uma nova pessoa depois de tudo isso. Porque tudo que a gente vivenciou, continuamos vivenciando, mostrando, nos muda como pessoa. Então, eu tive um crescimento muito grande ao teu lado, eu tenho muito a aprender contigo ainda. Aprendam com o Bruno. Eu acho que esse é o crescimento que o povo gaúcho Numa tá coisa vivendo, que eu né? aprendi também, principalmente para os repórteres que vão nos assistir. Não liguem para uma notícia. Liguem para correr atrás dela. Não liguem quando a notícia está pronta. Liguem para fazerem a notícia. E isso eu aprendi muito com o Bruno. E com esse clima todos os de dias amor... Só para encerrar. Todos os dias de manhã o Bruno me liga para me perguntar: E não é uma vez, né, Dudu? o que tem de notícia para nós fazer hoje? Qual é? Qual é a boa? Vamos pra onde? A de hoje? Quem sabe daqui a 20 minutos. Porque em Tudo 20 pode minutos mudar. tudo pode mudar. Segundo o Boechat. É isso. Outro Maravilha. mestre. Outro mestre que me inspira. Marcião, Bruno, Dudu, uma honra dividir esse espaço com vocês. Ó, você que honra é curtiu, nossa. aprendeu essa aula, dá aquela curtida. Tem um outro detalhe. Tem mais um detalhe antes. É um podcast, não é um programa da Record que vai pedir Tu pra vai encerrar concordar agora. Pode comigo? falar. Repórter não pode nunca deixar de andar com a Aí, caneta. ó. Cara, olha só, estamos no mundo digital, mas não esqueçam das suas raízes analógicas. Andem com as suas canetas no bolso. Até a próxima. Esse foi mais um DNA Cast. Curte, compartilha, comenta que essa foi uma aula. E vai dar muito corte, viu? Porque esses caras deram um show. Vai ser massa acompanhar toda essa
essa vibração, essa aula de jornalismo, aula de humanidade dentro desta pequena mídia dentro do YouTube. Então, continue nos acompanhando, DNA Cast. Até a próxima. Gratidão.